tarde. Eu gostaria de agradecer o convite que o CREFIT me fez. E é uma honra e um prazer trazer um tema para vocês. Vocês vão perceber que é muito polêmico. E fico assim, agraciada de ter tido a oportunidade de assistir a apresentação da Cândida e do Wagner, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Né? Embora a intervenção de tecnologia assistiva pareça que seja pontual, ela é um processo terapêutico e tem tudo a ver com a neuroplasticidade. Então, é um processo terapêutico. Né? E assim, eu vou primeiro me situar para vocês de que lugar que eu vou falar, para vocês entenderem um pouco de onde eu vim, e onde estou e para onde nós queremos ir. E quando eu falo nós, eu estou falando a fisioterapia e a terapia ocupacional e todas as outras profissões que fazem parte desse universo da tecnologia assistiva. Então, eu vou mostrar para vocês. Para frente. Qual que é o para frente, gente? Eu nunca sei. Ah, já foi. Então, de que lugar que eu falo? E por que eu quero falar assim? Porque eu sou uma profissional que eu atuo o paciente, eu avalio, então eu tenho um consultório que eu avalio. Eu sou TO, né? Eu tenho um mestrado, que foi um dos primeiros mestrados que existiu no mundo em tecnologia assistiva, em 95. Tive uma oportunidade, assim, que eu não entendo, não, nem sabia que esse trem existia, você já viu que eu sou mineira, né? E fui cair na universidade, que até hoje é uma universidade de ponta na área de tecnologia assistiva. Então, me tornei pesquisadora e muito curiosa, e como eu não tinha dinheiro para pagar a universidade lá, eu trabalhava 20 horas por semana num projeto de um seminário, onde a gente tinha que resolver os problemas de tecnologia assistiva, que os centros de reabilitação do oeste do estado de Nova York não dava conta. Então, o brinco era só abacaxi que chegava para a gente, para resolver de forma interdisciplinar. E depois eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na Escola Paulista de Medicina. Eu volto para o Brasil, muito engraçado, né? Porque eu era voluntária, me coloquei como voluntário no HC, no ambulatório, na enfermaria de lesão medular. E nos Estados Unidos, lesão alta, a gente já sobrevivia e partia para cadeiras e equipamentos. Aí eu chego aqui no HC, não, Maria, todo mundo morre com essa altura de lesão. Foi o primeiro choque que eu tive quando eu voltei para o Brasil. Né? E aí eu estou contando isso para vocês entenderem que eu estou nessa história, eu brinco que eu sou dinossauro. Né? Então, eu começo como pesquisadora, muito interessada na vida acadêmica, fazendo pesquisa, etc., etc., até que, em 2011, por uma questão que não vem muito ao caso, eu rompo com a academia. Rompo mesmo. E vou partir para onde? Para pesquisa na indústria. Né? Então, eu fui diretora científica da Bridef muito tempo, volto a ser coordenadora agora. E um dos gaps que hoje é o desafio que eu me proponho, e daí assim, eu rodo esse país inteiro, eu tenho muita intimidade com todos os fabricantes de produtos assistivos no Brasil, e com quem importa. Né? Muita intimidade mesmo, e eu vou trazer vários exemplos para vocês. E beleza, e coordeno uma pós-graduação interdisciplinar, que só acontece em São Paulo, porque nos outros estados parece que o pessoal ainda não atinou para a história da coisa. E eu sou, então, a coordenadora científica da Bridef. Então, é desse lugar. É desde quem atende o paciente aqui, até ter uma compreensão clara do mercado de pesquisa, das pesquisas que existem, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Igual agora vai acontecer a RESNA em Washington, e uma das metas é a gente trazer, que eu estou pelejando isso tem 10 anos, é a gente trazer, não vai ser um capítulo, mas algo semelhante da RESNA para o Brasil. E nós vamos defender a nossa candidatura, que nós temos os Los Hermanos concorrendo conosco, e nós temos mais núcleos de pesquisa e tudo mais, nós temos muito mais favorável para que seja aqui, para que nós realmente possamos formalizar tecnicamente a certificação, não só de profissionais da área da saúde, mas da indústria e do comércio em tecnologia assistiva. Que eu vou apresentar os vários problemas que eu percebo para vocês. Então, a minha apresentação para vocês, ela é muito analítica. Né? Eu não vou ficar trazendo referência, eu vou falar de Brasil, de contexto brasileiro, de experiência prática. Eu conheço praticamente em torno de 70% dos CERs espalhados pelo país. Então, eu tenho uma inserção pública muito grande e tenho uma empresa privada que atua nacionalmente. Então, eu estou dos dois lados. Tá? E assim, depois, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se eu não souber responder, eu falo, depois caça a resposta. Mas, se eu souber, será um prazer. Tá?
Então, primeira coisa que eu queria situar para a gente, que esse universo de tecnologia assistiva, ele tem a interface com várias outras da tecnologia. Vou disponibilizar essa apresentação no site do CREFITO, então não precisa ficar fotografando, não, que depois vocês vão ter acesso a ela inteira. Tá? Então, quero chamar a atenção de vocês disso. Né? A gente tem essa interface. No Brasil, infelizmente, eu trabalho com smart homes desde 95. No Brasil, isso aqui ainda está começando, etc, etc. Então, mas nós temos que lembrar disso, que todas as outras interfaces vão estar junto conosco na área de tecnologia assistiva. Né? E uma outra coisa que eu preciso, são algumas premissas fundamentais, dizer para vocês, é que na CIF, né, e nós temos que usar a CIF diariamente, seja no consultório, em serviço público ou privado, temos que criar o hábito de usar o CID e a CIF no nosso cotidiano. Né? Na CIF, a tecnologia assistiva em sentido amplo, né, incluindo tanto produtos de tecnologia assistiva em sentido estrito e produtos em geral que podem ser usados, montados ou configurados para, presta atenção, para compensar a limitação funcional ou de participação em atividade de suporte de vida. São classificados como fatores ambientais contextuais. Né? Pois bem, e o que são adaptações ambientais? Adaptações ambientais não é aplicação da BNT 9050, não. Qualquer norma ela é feita a partir de uma média de necessidade da população. Adaptações individuais é aquela que eu faço a partir de uma avaliação funcional da pessoa e de onde ela mora, o que eu vou modificar no ambiente, seja físico, sensorial, etc., para potencializar as habilidades residuais que ele tem, de acordo com o processo de reabilitação ao qual ele está inserido, porque a intervenção em tecnologia assistiva ela é complementar às intervenções reabilitadoras. Então, eu não reabilito o paciente, eu atuo junto com a TO, com o físico, a fono, que está reabilitando, incluindo as soluções assistivas no cotidiano daquela pessoa. Né? Pois bem, então, desde 2012, quando teve um consenso europeu, a partir de um estudo de 20 anos da América do Norte, e principalmente norte da Europa, um estudo longitudinal que foram sendo avaliados os serviços de tecnologia assistiva disponíveis naquela região, concluiu-se que nós temos que pensar, é o que a gente brinca, que é a equação dos 4 As. De produto assistivo, que é o equipamento em si, então, faz de conta, meu óculos, a bengala, amuleto, andador, etc., junto com assistência pessoal. Essa assistência pessoal, o que é isso? É a ajuda que aquela pessoa vai ter do cuidador, ou do familiar, etc., ou no trabalho, alguém que o ajuda lá, ou na escola, aquela pessoa que fica acompanhando a criança com deficiência, né? Ou seja, o recurso humano, o ser humano que está ali para ajudar a pessoa, somado às adaptações ambientais individualizadas, que vão além, vocês entenderam o que é. Então, hoje em dia, o correto falar nem é tecnologia assistiva. Né? Então, para mim, eu ia pôr, né? Mas eu tinha que explicar isso primeiro, o título da palestra seria assim, os problemas mercadológicos e técnicos das soluções assistivas no Brasil. Porque hoje nós temos que usar isso. Nós falamos de solução assistiva. Não é só o produto, não. Tá? Isso é muito importante. E isso não é da minha cabeça. Né? Eu citei o estudo anteriormente, foi publicado em 2012, após longa discussão na Europa e tal, e um estudo longitudinal de 20 anos. Pois bem, diante disso, qual o problema que nós temos? 15% da população mundial é pessoa com deficiência. Mas os idosos, que a população do mundo está envelhecendo. Né? No Brasil, a gente tem o primeiro estudo que demonstrou essa transição demográfica que estamos passando, foi em 70. E até hoje a gente já vê que, mesmo tendo as políticas públicas, a coisa não está funcionando, eu não sei o que vai ser de nós. Né? E existem, a cada dia, aumenta o número de produtos assistivos. E muitos seguem como protótipos, que aí é a minha briga, né, de ter vários núcleos de pesquisa em tecnologia assistiva espalhados pelo país nas universidades, desenvolvendo protótipos até de produtos que já existem. E se der tempo, eu vou contar casos para vocês, de situações que eu vivencio. Aí fica a pergunta, pesquisa
por que a pesquisa da academia não conversa com a da indústria e vice-versa? Eu assisti na semana passada, na Unicamp, a defesa de uma tese de uma aluna, onde ela tinha que fazer, aí não era tecnologia assistiva, era tecnologia de reabilitação, que é como os meninos apresentaram. Meninos, assim, os senhores, né, gente? A senhora e o senhor, né? Apresentaram antes de mim. O seguinte, ela precisava identificar os equipamentos para reabilitação de membro superior informatizados. Aí, a metodologia que ela usou foi fazer uma revisão sistemática da literatura e identificou lá e apresentou. Aí e você não foi procurar na indústria? A indústria não faz pesquisa? Claro que faz, só que para a indústria não é importante ficar publicando em revistas científicas de alto padrão. Então, se realmente vocês querem conhecer produtos assistivos, nós temos que pesquisar, não é só na literatura científica, é nas indústrias também. E fazem pesquisas com rigor metodológico, às vezes até muito mais do que da academia, e com muito mais recurso. Então, dos meus desafios, já há 3 anos, é aproximar a pesquisa da indústria com a pesquisa da academia, né? E isso, no Brasil, hoje é um problema. Na Reatec, em 2013, eu organizei um workshop junto com a Bridef, onde nós trouxemos um dos maiores especialistas do mundo em transferência de tecnologia em tecnologia assistiva, que, por coincidência, é lá de Buffalo, onde eu fiz o tal do mestrado. E nós apresentamos um modelo já comprovado, que tem sido utilizado, mas que aqui continua desconhecido. Aí convidamos todo mundo, todos os ministérios e tal. Mas aí vem nossa crise econômica, etc. Mas nós vamos retomar essa discussão na Affinity, que é a maior feira de tecnologia da América Latina, que vai acontecer em setembro, em Belo Horizonte. Então, nós vamos ter um workshop lá. Depois eu posso compartilhar com a Adriana e a gente compartilha com todo mundo. Porque nós temos, gente, que aproximar isso aqui. Não adianta ter protótipo em prateleira. Tem que chegar para o consumidor. E tem indústria caçando produto bom para produzir. Né? Então, a gente tem que criar essa conversa. Lá na Affinity, nós vamos criar rodas de negócio entre indústria e academia para poder caminhar com isso. Né? Então, aí eu trago um caso prático para vocês. Né? Esse é o Gleicinho, quem não conhece. Né? Ele é um indivíduo com paralisia cerebral, que fez o curso superior de tecnologia da informação, e, como projeto final de conclusão de curso, ele desenvolveu o TICS. O que é o TICS? Quem aqui conhece o TICS? Então, vários conhecem, sabe o que eu estou falando, né? Meus meninos ali, né? Então, aqui foi o protótipo que ele fez na conclusão do curso. E aí conseguiu uma empresa, que é a Gerais Tecnologia, para poder finalizar, refinar e tornar o produto comercializável. Então, é isso que nós temos que fazer. Né? E hoje é um produto que é inédito no mundo. Depois vale a pena, é TIX. E a empresa é Gerais com E. Pesquisem e vejam do que eu estou falando. Então, é isso que nós temos que gerar. Pesquisa acadêmica, protótipos, virar produtos comercializáveis. Esse é o nosso grande desafio. E aí, quais são os desafios e potenciais da tecnologia assistiva no Brasil? Primeira coisa, olha para vocês têm noção disso? Há cerca de 9.000 CNPJs, né, que atuam com pessoa com deficiência e tecnologia assistiva ou reabilitação, inclusão e acessibilidade no Brasil. É empresa demais, não é? Tem um trem errado aí, não tem? Porque nossos clientes não encontram. E tem muitas falindo, e tem uma demanda gigantesca, e os profissionais não sabem indicar os produtos, e nem sabem que existe. Né? Então, esses são os... Vou começando a falar dos desafios. E olha para vocês verem o tanto de dinheiro que movimenta. É muito dinheiro. E aqui das cadeiras de rodas, que é a área que eu mais atuo clinicamente é com mobilidade. O que eu sei fazer é história de cadeira de roda e andador, como TO. Né? E no Brasil, o número de cadeiras de rodas que são fabricadas no país não atende a demanda, não, nem a demanda do SUS. Então, você vai comprar uma cadeira hoje, de qualquer fornecedor, eles não têm estoque. Não tem. Então, quem quer comercializar tem que gastar um dinheirão com o estoque. Mas aí como é que faz? Cadeira de rodas individualizada, que nem um óculos. Como é que eu vou ter lá, sei lá,
todas as alternativas disponíveis. Impossível. Então, é um mercado que é perverso. Isso eu falo para vocês. A gente fala assim, do lugar da terapeuta que indica, da dona de uma empresa que comercializa produtos no Brasil inteiro e da pessoa que presta consultoria para essas fábricas. Há perversidade nessa história. Por quê? Porque não tem concorrência. Né? Então, tem poucas indústrias fabricando. Nós temos que movimentar essa história. Né? Tá? E pelo último dado que nós temos oficial, que eu não acredito nessa informação, mas é o que a gente tem, fazer o quê? Né? Nós temos 46 milhões de pessoas com deficiência no país, quase 24%. É muita gente. Né? Questionamos a metodologia que foi usada pelo IBGE, etc., mas é o dado oficial que temos. Né? Pois bem, e pior do que isso, porque hoje o acidente de moto virou um problema de saúde pública no país, além dos outros acidentes automobilísticos, nós temos, por dia, presta atenção, mais de 500 pessoas adquirem ou nascem com algum tipo de deficiência no Brasil. Então, aí essas pessoas sobrevivem, porque nós avançamos com a tecnologia da saúde, sobrevivem com deficiência. Ou seja, e crianças que antes morreriam ao nascer ou por qualquer problema, hoje sobrevivem e vão precisar todos de tecnologia, de soluções assistivas, vão corrigindo a nossa linguagem. Né? Pois bem, e aí, para ajudar na confusão toda nossa, nós estamos passando por uma transição demográfica em qual nós perdemos a janela de oportunidade. O que eu quero dizer? Que, na época que as pessoas, que é da minha geração, vão estar entrando nos 65 anos, era a época que o governo tinha que ter investido muito em educação e fazer a gente, a minha geração e a que veio depois de mim, ganhar muito dinheiro, gerar muita riqueza para o país para garantir o envelhecimento da população. Há 15 dias, nós fizemos o primeiro encontro internacional de tecnologia em gerontologia e geriatria em Brasília, e uma das coisas que nós concluímos, o que é muito duro, nós vamos ter idosos na rua, sem moradia, sem remédio, sem nada, porque vai acabar a história da aposentadoria. E mesmo assim, o mínimo que for, não dá. E o Brasil não consegue, ele não tem mais tempo e nem dinheiro, que nós estamos quebrados, para investir em soluções que vão abrigar e atender a necessidade dessa população idosa. Né? Então, eu não sei como é que nós vamos fazer, não, mas estamos aí. Né? E aí, para nos ajudar, temos a Lei Brasileira da Inclusão, que trata, e agora já penaliza, quando não são cumpridos os artigos relativos à tecnologia assistiva. Quem não leu, recomendo ler. Eu não vou ficar lendo os artigos para vocês, mas ela garante que o cidadão brasileiro que necessita de qualquer solução assistiva, ele tem acesso. Então, o Estado, o município, ele tem que se virar para dispensar aquele equipamento e os serviços associados que ele precisa para poder usar com o maior sucesso possível o produto, a solução assistiva. Nós temos serviços aí? Não temos. Né? Conviver Sem Limites, ampliaram-se o número de oficinas ortopédicas, muitos serviços de reabilitação pelo país afora, mas não temos pessoal qualificado, as empresas não têm produto para entregar. Aí o SUS paga uma miséria, para vocês terem noção, uma cadeira motorizada, o SUS paga R$ 4.999 no mercado. Ele vende para mim, faz de conta, para a loja, por 6 mil e pouco. Vocês percebem? Então, tem um gap aí que já teve município, é muito engraçado, que eu estou lá quieta trabalhando. Né? Aí liga o município para mim assim, Maria, nós abrimos uma licitação e ninguém participou. Por que você acha? Ai, meu filho, o povo está cansado de perder dinheiro. O povo que eu falo é a indústria. Então, chega num limite que o SUS paga não cobre os custos de produção. Então, o prejuízo é menor você não vender do que você vender e não ganhar aquilo que cobre o seu custo. Né? Então, isso é muito sério. Agora, o que eu acho muito legal é porque o não cumprimento desses dispositivos da LBI agora são penalizados. Então, os municípios que não cumprirem, eles vão penalizar. O que está acontecendo? Aumentando a judicialização dos casos. Então, não consegui lá a cadeira, ou consegui aí nós vamos entrar num outro problema. Eu tenho que falar de cadeira, que eu sei, né? Consegui uma cadeira de rodas. E cá entre nós, gente, que aí nós vamos entrar na questão técnica. No Brasil, só temos cadeiras de rodas motorizadas com tração traseira. Tração traseira,
depois, uma hora eu falo disso com vocês, é para terrenos planos, bons, acessíveis. No Brasil, hoje, os 2 maiores fornecedores do SUS de cadeira de rodas é a Ottobock e a Freedom. O modelo da Ottobock é um chassi monobloco e baixinho. Então, não ter qualquer coisa. E tração traseira. E a da Freedom ela é um pouquinho mais alta, mas também é tração traseira. Gente, para passar nas nossas favelas, nos nossos morros, etc., e tem um outro agravante. Elas não têm amortecedor. Não tendo amortecimento, com o uso, vão causando microlesões nas articulações. E aí vocês imaginam, tônus aumentado, e dor, múltiplos problemas decorrentes disso. Ou seja, os produtos que hoje estão sendo dispensados, vou falar alguns dos produtos, eles estão causando iatrogenias. Uns a curto, outros a médio e a longo prazo. Isso vai significar o quê? Gastar mais dinheiro na saúde dessas pessoas, tirar essas pessoas do mercado de trabalho, que elas poderiam gerar riqueza para a nação. Vocês não concordam? Tá? E de quem que é a responsabilidade técnica de indicar ou não esses produtos? Nossa! É do FIS e do TO. E cá entre nós, eu não sei por que acredita que é só TO que pode indicar cadeira de rodas, porque não é. Muito pelo contrário. Tem que ser as duas, no mínimo um FIS e um TO junto, né? Nós somos responsáveis tecnicamente. Então, claro que eu não posso denunciar a colega, mas eu tenho vários casos de clientes que estão denunciando colega por erro de conduta, né, por ter indicado um produto inadequado. Então, vocês estudem, prestem atenção, pesquisa, não vai indicar coisa errada, porque vai denunciar para o nosso conselho. E aí eu sei lá como é que acontece lá dentro, se é problema seus, né, que eu sou muito técnica, né, mas a gente vai ser punido de alguma forma, porque nós temos que responder tecnicamente por isso. Né? Pois bem, você lê esses trem depois. E aí, o que eu fiz, gente? No final do ano passado, que eu coordeno a tal da pós-tecnologia assistiva interdisciplinar, e cada finalização da pós, essa pós é de 2006, e cada ano é um curso novo. Eu falo uma turma nova, a gente reformula tudo, não sei o quê. E, para finalizar, nós organizamos um seminário de pesquisa, de discussão. A turma escolhe um tema polêmico e tal, e é um seminário aberto para a comunidade. E essa última turma, que terminou em novembro do ano passado, escolheram a ética em tecnologia assistiva no Brasil. E nós fizemos um evento na CD. E aí, eu sou super fã da economia compartilhada, eu sou contra a patente, para mim, patente é aberta, nós estamos aqui para servir a humanidade, compartilhar, etc. E eu usei dessa filosofia para organizar esse evento junto com meus alunos. E era o seguinte, eu selecionei alguns artigos, porque também não tem muito, sobre ética em tecnologia assistiva, e mandei para todos os alunos e todos os inscritos. E o pessoal tinha que ler os artigos e participar do evento. Aí, de manhã, eu convidei os principais stakeholders, coordenados pelo CONAD, que é o nosso órgão máximo de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de controle democrático de todas as políticas públicas correlacionadas. E foi gente da indústria, do mercado, todo mundo. Fizeram breves apresentações e, à tarde, nós organizamos em grupos de trabalho, onde nós teríamos que pensar, né, e propor, que aí vai até ter no capítulo do livro, está isso lá, né, e nós estamos falando isso para o 4 cantos do mundo, propor soluções para os problemas encontrados. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Tá? Então, não é da minha cabeça também, não. É um grupo interdisciplinar, coletivo, que foi discutido amplamente. Né? E foi muito legal. Quem teve a oportunidade, acho que aproveitou bastante. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, que a humanidade avança na sofisticação tecnológica. Vocês viram que os meninos, eu falo os meninos, tudo bem, né? Que a Cândida e o Wagner apresentaram. Né? Ela é tecnologia de reabilitação, mais em tecnologia, em soluções assistivas. Nós estamos também, tem coisas que só até Deus acho que anda duvidando. No entanto, a aplicação efetiva dessas tecnologias para atender a necessidade das pessoas com deficiência tende a se desenvolver a um ritmo muito mais lento. Por exemplo, nós temos carros que já andam sem motorista há muito tempo, não tem? Não chegou no Brasil, óbvio, vai demorar uns 100 anos, mas já temos há muito tempo. Por que não tem cadeira de rodas motorizada com os mesmos sensores? Né? No Brasil, por exemplo, por que pessoa com deficiência, com baixa visão, não pode ter cadeira motorizada? Percebem?
Né? Então, isso é transferência de tecnologia de uma área para outra, né? E especialmente de tecnologia assistiva. Né? Então, ok, mas isso diz respeito a quê? Como a sociedade lida com os direitos da pessoa com deficiência. E, querendo ou não, cá entre nós, com muita franqueza, nós brasileiros, eu ia falar uma palavrão, mas não vou falar, nós somos super preconceituosos, temos um discurso lindo, uma lei maravilhosa da a LBI, né, dos direitos das pessoas com deficiência. Agora, no cotidiano, é puro preconceito e estigma. Eu faço parte de vários grupos do Face. Aí tem um grupo lá que é só de namoro entre pessoas com deficiência. Aí eu falei lá, estou procurando um namorado, e estava mesmo. O povo me gozou, vocês não acreditam? Tipo assim, para de gozar com a nossa cara, Maria. O que é isso? Você acha que você vai namorar com uma pessoa com deficiência? Por que não? Por que não? Então, passa em todos os níveis. Né? Não só no afetivo e tal, mas em todas as situações. Quantas pessoas que vocês veem com deficiência circulando pela rua fora? É só porque não tem os produtos necessários, ou a rua não é acessível? Né? Não. Porque tem vergonha, né? E a pessoa é estigmatizada. Né? Aí vai comer no restaurante. Já aconteceu isso com um paciente meu. Comia antes, em casa, tinha tremor, ia para o restaurante junto com a família, lá não comia não, porque ia derramar. Percebe? Né? Então, é disso que eu estou falando aqui. Quanto menos a sociedade tiver concretizado esses direitos, menor acesso essa sociedade terá às soluções assistivas. Pois bem, é para chocar mesmo. Né? Como é que nós vamos falar de high technology num país onde nós não temos saneamento resolvido? Na maior parte do nosso país. Então, eu falo com muita franqueza. Né? Eu não sei nem o que eu falo, não, mas é uma dicotomia. Né? Aí, ao mesmo tempo, tem empresas que... Eu vou falar agora das empresas que comercializam, importam, e vendem ou fabricam. Eu não estou falando das revendas. Estou falando dos fornecedores, que aproveitam dessa fragilidade mercadológica do país, que é representada pelo não conhecimento dos produtos pelos usuários e pelos profissionais. Os profissionais também não conhecem. Né? Então, indica uma cadeira, ou, sei lá, algum sistema de comunicação alternativo, mas não conhece o negócio. E aí, meu filho, o povo deita de ganhar dinheiro. Né? Teve uma licitação do MEC, quando começaram com as salas inclusivas, e, sei lá, tem uns 12 anos, né? Venderam um tal de um software para o Brasil inteiro, que você, usando o recurso do PowerPoint, que é gratuito, que vem lá, todo mundo tem um Word, faz a mesma coisa. Ganhou fortunas. Por quê? Quem do MEC lá, eu prefiro pensar assim, não tinha informação do que pensar outra coisa, sabe? Pois bem, então... As habilidades subjacentes às atividades humanas mais fundamentais do autocuidado, recreação e produtividade, inclusão é produtividade, é fazer a pessoa com deficiência voltar para o mercado, trabalhar e gerar riqueza e contribuir para a humanidade. Não tem esse trem de fazer reabilitação para o resto da vida. O que é isso? Tem que voltar para a produtividade, igual os dois apresentaram antes, e é verdade. Os nossos atendimentos são pontuais e eles têm que continuar e voltar para a vida. É criança, vai estudar, é adulto, vai trabalhar, é idoso, vai ser voluntário, voltar a ganhar dinheiro também. Sabe? Não é ficar lá dançando também, porque eu também não sou desfavorável à história do pão e circo. Né? Pois bem. Aí, um outro problema ético. Só aumentar, que foi o que o SUS fez, se não me falha a memória, em 2012 ou 2011, quando ele ampliou a linha de o número de produtos da lista de órteses e próteses, aumentou o número de produtos. Mas só isso, gente. Só aumentar a disponibilidade de produtos assistivos não garante que quem deles necessita os usar, ou desculpa, aqui no futuro, os usarão de forma que não lhes cause malefício ou que realmente otimize as habilidades funcionais dos usuários. E eu ponho essa foto aqui de propósito, porque virou moda no Brasil digitalizado. Assento em curso digitalizado para as cadeiras, que custa fortuna. E o que acontece? Está tendo um monte de iatrogenias. Porque, princípio número 1, se você faz um encosto moldado como esse aqui eu fiz conta técnica, o princípio fundamental, o sujeito não tem mobilidade. Porque se ele vai para frente, ou para trás, ou para o lado um pouquinho, muda os pontos de pressão de apoio.
Então, não tem indicação para digitalizado, para moldado. E você está vendo fazendo a rodo pelo Brasil afora. A rodo. Assim, impressionante. Então, e a responsabilidade de quem? Nossa! Não é, você não concorda, Adriana? É difícil de TO. Nós que estamos por detrás disso, indicando coisa errada. Uma hora isso vai voltar para nós, gente. Então, nós temos que prestar atenção. E aí, um outro problema ético. Os serviços especializados em tecnologia assistiva. Vocês podem contar no dedo no Brasil. Eu acho que eu conheço uns 3 ou 4. De serviço mesmo. Que faz o quê? Acho que eu nem conheço 4. A avaliação das necessidades e habilidades para a tecnologia assistiva, o apoio e orientação na aquisição dos produtos, que daí, aí é uma novela adquirir os produtos, e muitas, o que é ótimo, eu me divirto pra caramba, eu amo o que eu faço, sabe? Que às vezes você vai compor mesmo para um cliente produtos de diversos fornecedores, e é muito legal, né? Eu gosto demais. A seleção, projeto, reparo e fabricação do sistema de soluções assistivas, porque uma outra questão que nós temos é assistência técnica. Igual semana que vem, eu vou lá para uma cidade a 300 quilômetros de Macapá, que eu estou até com medo de ir, para entregar uma cadeira para um cliente altamente comprometido. Mas a minha primeira pergunta, assistência técnica, e é uma cadeira importada. Tem lá, olha, eu posso falar nome, né? Me garantiram que tem. Foi por isso que eu vendi, porque senão eu não vendo, não. E nem indico. Porque, não, gente, assistência técnica de produto assistivo não é assistência técnica de carro, não. Não dá para você ficar sem sua cadeira, ou um TICS, ou seu sistema de comunicação alternativo por um mês, porque a peça tem que vir do exterior. Oi! Eu não me comunico se eu não tiver isso. Então, a gente precisa, que é uma das lutas que nós fazemos pela indústria e pelo mercado, é a alteração, tem que mudar a legislação. O mercado de tecnologia assistiva ele tem que ter outras normas, tem que ser regido por outras normas, diferentemente dos outros produtos, porque a usabilidade desses produtos é diferente. Vocês concordam com isso que eu estou falando? Não é verdade? Né? Você compra um carro importado, não, daqui 3 meses, vou ficar sem o pneu da roda 3 meses? Impossível. Né? E isso está acontecendo. E é uma das brigas que eu tenho, vocês não têm noção, das brigas que eu tenho com quem importa produto para o Brasil, e mesmo quem fabrica. Porque, para mim, isso é inadmissível. Que, igual, eu até trouxe, vou mostrar para vocês já aqui, um guarda-chuva de uma empresa que é parceirona minha, sou amicíssima do dono, mas isso não faz diferença. Nós somos técnicos e eu quero produtos de qualidade para os meus clientes. Vou mostrar logo para vocês. Espera aí. Isso é um guarda-chuva que a gente põe na cadeira de rodas. Eu vi, para mim. Aí, lá em Minas, tem uma cidade que se chama Várzea da Palma, que é um calorão danado. Vocês não têm noção. Aí, vocês estão vendo o guarda-chuva quebrado aqui? Ponta aqui, está vendo aqui? A primeira vez que essa senhora... E aí leva 25 dias para chegar, porque eles não têm estoque, não. A primeira vez que essa senhora abriu para andar com a menina, o sistema de sítio ficou tudo ok. O guarda-chuva faz isso. Aí, segura ele aqui para mim. Você vai ver essas pecinhas aqui de dentro, é daquelas mais sem vergonha que tem no 25 de março. Entendeu? Então, cá entre nós, o que é isso, gente? Ela precisa, o primeiro, lá nem inventa, para falar que foi o vento, porque Várzea da Palma é um calorão danado, só faz calor. Então, isso, tem alguém que regulamenta a qualidade de uma coisa dessa no Brasil? Não tem. Né? Daí pode fechar, por gentileza. Aí, gente, eu queria convidá-los. Nós temos da BNT o CB26. Você sabe o que é o CB26? É um grupo que traduz as ISOs. A ISO é o que? São as normas mundiais de várias áreas. Esse CB26 ele faz a tradução para o português brasileiro. E é uma participação voluntária. Nós temos reuniões mensais em São Paulo, e que não é voluntário. Qualquer um de vocês pode ir, quem mais quiser também. Não precisa só profissional, não, usuário, quem tiver interesse. E a gente pode fazer a reunião via Webex. Aí eu vou falar com toda a nitidez mesmo, a minha empresa é a única em Minas que participa por Webex. Sabe? Tamanho o desinteresse das outras empresas em participar. Então, voltando para falar dos serviços, né? Então, a seleção, o projeto, reparo e fabricação de sistemas de soluções assistivas, tu tem que pensar isso tudo. O guarda-chuva estragou. Quantos meses vai demorar para eu conseguir outra fábrica? Percebe? Né?
Aí foi muito engraçado, porque teve lá na empresa ontem. Aí eu tinha 2 em estoque. Vocês acreditam que nós fomos abrir os benditos guarda-chuvas que tinha estoque, estavam os 2 estragados? Várzea da Palma, 600 quilômetros de Belo Horizonte. Eu trouxe o guarda-chuva, porque o dono da Freedom está aqui. Eu vou levar o guarda-chuva para ele, sabe? Está com o stand aí. Aí a outra coisa, serviço de coordenação com outras terapias, que aqui que eu atuo clinicamente em São Paulo e em Belo Horizonte. Para mim, isso aqui é facílimo. Todos os terapeutas daqui entendem muito bem o que eu faço. De Foz do Iguaçu entende bem, de Porto Alegre, de Fortaleza, de Natal, de Salvador. Agora, em Belo Horizonte, o povo não entende, não. Eles acham que eu quero roubar os pacientes deles. E não é. Então, tem 3 anos que eu voltei a morar, ou 4, nem lembro mais, que eu voltei a morar em Belo Horizonte, mas eu estou de mala e cuia de volta para São Paulo. Então, eu volto em dezembro e janeiro, que eu não dou conta, eu vou deixar minha equipe lá. Aí, só os casos muito difíceis que eu vou atender em Belo Horizonte. Não dou conta mais de sofrer, não. Aí, o treinamento de indivíduos, isso aqui é fundamental, o treinamento de indivíduos com deficiência e profissionais de diversos setores que trabalham para o uso dos produtos assistivos efetivamente. Então, olha, a gente treina desde o pipoqueiro da escola, o motorista do ônibus, todo mundo, a empregada da casa, todo mundo que vai estar envolvido naquela história, daquele uso daquela solução assistiva, que às vezes não é um produto, são vários, tem que treinar. Eu chego aí no metrô, pego o ônibus, faço tudo quanto há. Até no outro dia eu fui numa fazenda com um cliente meu, que treina cavalo, sabe, que fica rodando assim no rodel. Aí comprou uma cadeira tipo cross. E eu fui lá, né, treinar com ele, como é que ele usar e tal e coisa. Então, isso faz parte do serviço de tecnologia assistiva. Mas aí nós temos essa questão toda aqui. Ó. Esses serviços invocam a consideração de princípios éticos. Aí eu abro um parênteses. E sabe o quê? Baseado em evidências científicas. Claramente, todas as minhas intervenções, elas são baseadas em evidências científicas. Tem evidência científica de estudo em português? Tem, não. Então, quem quer trabalhar com soluções assistivas, o primeiro passo tem que ler inglês. Porque, senão, desculpa a franqueza, vocês não vão estar fazendo a coisa direito, não. Viu? E aí nós vamos colocar mais em risco ainda a nossa profissão. Que nós vamos nos remeter lá ao bendito do ato médico, né? Que vira e mexe, quer tirar da gente algumas das nossas condutas, e se nós não estamos fazendo direito, nós estamos dando abertura para que isso aconteça. Então, nós temos que fazer e fazer bem. E, para fazer bem, tem que estudar. Tem que estudar, tem que ler todo dia, não é um dia ou outro, não. Pois bem, continuando... cadê a moça do tempo, hein? Eu estou bem? Tá? Tá? Beleza. Então, a tecnologia... gente, agora eu vou falar de um outro assunto com vocês. Porque, no Brasil, até os financiamentos da FINEP, do MCTI, quando fundaram os núcleos de tecnologia assistiva pelo Brasil afora, com financiamento da FINEP, o que eles estavam enfatizando? Desenvolvimento de produto e não processo. E aí nós vamos falar de tecnologia assistiva intangível e tangível. O que é intangível? São todos os processos e procedimentos e conhecimentos que vocês já viram que são absolutamente necessários para a gente indicar um produto e que ele não cause iatrogenias e nem o abandono, certo? Né? E o tangível é o produto em si. Então, o que a gente vê no Brasil? Tem uma preocupação exagerada e, inclusive, financiamento de pesquisa para desenvolvimento de produto, mas não de processos. Que recado que eu estou passando para vocês? Se forem fazer projetos de pesquisa, foquem nos processos de soluções assistivas, instrumentos de avaliação, procedimentos terapêuticos, etc., etc., sabe? O recado desse slide é isso aqui. Então, fala o que é intangível e não é e tal. Tecnologia assistiva intangível, que é isso que eu estou falando para vocês, é qual a tecnologia tangível, ou seja, o produto, são ineficazes, são muito mais difíceis de obter, porque são altamente dependentes do conhecimento humano, em vez de objetos tangíveis. Então, por exemplo, vou contar um caso real, concreto, ontem. Nossa, gente, vocês não têm noção. Os meus casos são muito bons, já atendo, graças a Deus. Chegou um senhor com uma prescrição do SARA, né? Eu tenho vários ex-alunos da pós-graduação do SARA, aí chega com a prescrição, e ele já chega falando comigo assim, ó, Maria, a doutora fulana, lá do SARA, já falou para você conferir, para ver se o trem está certo, só fica à vontade aí.
Eu, beleza. Aí eu faço o exame, nananã. E aí, isso antes de contaminar pela prescrição da outra, né? Porque pra gente, aí é uma questão de policiamento, né? Experimentar a mania de pesquisador. E aí, ele foi com a indicação para uma almofada, sabe aquele quadro da Rojo, que você pode calibrar cada quadrante de um lado? Só que ele tem uma lesão alta, e na hora que eu sentei, que aí eu já vi que ele tinha uma obliquidade pélvica e uma escoliose. Não posso indicar uma almofada dessa. Eu tenho que gerar estabilidade e um alto risco de úlcera por pressão, mas que eu possa corrigir essa obliquidade pélvica, mas, ao mesmo tempo, gerar estabilidade. Aí eu tinha lá uma outra almofada que chama J-Fusion, da J, né? Que é outra. Por isso que a gente não pode errar preso com empresa nenhuma, tá, gente? A gente tem que trabalhar com todos. Aí mostrei para ele, olha, essa aqui, ó, ela tem a base de poliuretano, e só na zona de risco de úlcera por pressão, nas regiões isquiáticas, nós temos gomos de ar que eu posso calibrar de um lado diferente do outro. Então, eu consigo te dar mais estabilidade e corrigir sua obliquidade pélvica. Vão sentar nas duas para experimentar? Ele, claro, esse é um cliente excelente. Aí sentou numa e sentou na outra. Não teve a menor dúvida. Maria de Deus, essa aqui me dá muita estabilidade. Eu falei, pois é. E eu tirei foto dele para ele se ver, porque ele não tinha noção da obliquidade pélvica dele, nem da escoliose, sabe? E na hora que ele sentou em uma e na outra, ele percebeu claramente a correção que aconteceu e a estabilidade. Aí, faz de conta, vamos fazer de conta, que eu não conheço essas almofadas. E já recebo a indicação do colega com uma outra. E cá entre nós, tem empresas que fazem um marketing muito mais forte no Brasil do que a outra. Aí você só escuta a apresentação de profissional da indústria, igual hoje está rolando aí um workshop de uma empresa. É claro, gente, que eu só vou enfatizar os benefícios do produto da empresa deles. Mas nós, profissionais liberais que somos, temos que conhecer todos e saber analisar criticamente e sermos responsáveis pela indicação de cada um. É isso que eu brigo todo dia. Eu tenho recebido muitos casos de pacientes com iatrogenias graves de erro de prescrição de colega, judicializado. E eu não quero continuar recebendo isso. Por isso que eu falo sério com vocês. Por favor, estude. Essa feira aqui está cheia de coisa. Vão lá, fuça tudo, pega tudo, senta, experimenta, pede amostra. Deixa eu ter uma dessa aqui no meu consultório. Como é que eu vou indicar se eu não conheço? A conversa é essa. Eu lembro que eu comecei a fazer isso em 94. E é consistentemente, porque a coisa muda. Então, vocês têm que ir em feiras internacionais. Se vocês querem trabalhar nessa área, vocês têm que saber os produtos. Então, o que eu estou falando é dos produtos tangíveis e do intangível. Se eu não conheço essas outras alternativas de produto e sei da necessidade de correção postural do meu cliente, como é que eu ia fazer? Aí vocês falam, mas uma é mais cara que a outra? Ok. Aí eu não sei se você sabe, eu esqueci de pular, eu sou mestre em economia da saúde. E o que eu preocupo, o que eu faço pesquisa nessa área, é custo-efetividade de tecnologia assistiva. Bem, custo-efetividade não é só a compra no curto prazo, é a médio e longo prazo. Quanto que vai custar para tratar dessa escoliose, dessa úlcera que esse cara vai desenvolver ao longo da vida e o que vai afastá-lo do mercado de trabalho? Quanto que isso custa? E os quales, que é a afecção da qualidade de vida dele. Então, você tem que analisar toda essa combinação de fatores na seleção de qualquer produto e da seleção do acompanhamento, do follow-up terapêutico que você faz no uso desses produtos. Então, eu tenho pacientes, pena que ele não está aqui, eu tenho pacientes que eu acompanho há 30 anos, gente. Aí é todo dia que eu vejo? Claro que não. Dependendo do caso, eu vejo 2 vezes por ano, 1 vez por ano. Às vezes tem uma época que eu tenho que ver toda semana. E assim vai. Mas a gente tem que fazer o follow-up. Eu brinco que cadeira de rodas é uma órtese de quadril de coluna, sabe? E dinâmica. Não é uma órtese estática. Que vai ser dependente de acordo com a atividade que a pessoa está envolvida, o momento da vida dela, e várias outras questões. Tá? Ficou claro esse trem do intangível e do tangível para vocês? Pois bem, então isso é um problema nosso. E aqui está um dos maiores problemas brasileiros, a carência de recursos humanos especializados em tecnologia assistiva intangível. Não há cursos de graduação no país, porque eu analisei todos, nem de fisioterapia, nem de terapia ocupacional, nem de enfermagem, nem de medicina, que incluam
o conteúdo de forma suficiente para nós, né, fazermos essas indicações. Tem cursos que têm disciplina de 40 horas. Ô, gente, 40 horas dá para ter esse mundo? Não dá. Né? E aí, o que acontece? Aumentou o número de CEs pelo país afora, né? Então, um monte de concurso, e TO e FIS entrando, sem saber, porque não aprenderam na graduação, e tentando acertar. Só que, gente, intervenção clínica terapêutica não é por tentativa e erro, é baseada em evidência. Então, nós temos, sim, que nos fazer pós-graduações nessa área, ou estuda por conta própria, né? Mas façam com responsabilidade, porque hoje esse é o maior problema que nós temos. Ai, desculpa. Lá vai eu arrumar confusão. Aqui. Só desenvolvimento, fabrico e comercialização, distribuição de produtos assistivos deixa uma lacuna na usabilidade dos mesmos, ocasionando maleficência, não pus iatrogenia, mas eu quis dizer isso, não uso dos produtos de forma satisfatória, promovendo a real autonomia e inclusão das pessoas com deficiência e seus cuidadores. Aí vou contar outro caso para vocês. Vocês já ouviram falar em Diamantina? É uma cidade histórica mineira, onde as ruas são calçadas e cheias de morro. Aí uma senhora idosa cuidava do marido, que tinha Alzheimer e tal, e ela que empurrava a cadeira dele, manual, que foi o que o SUS dispensou. Porque ele tem Alzheimer, quem tem deficiência cognitiva não recebe cadeira motorizada do SUS. Aí ela me procura: Maria, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não dou conta, uma senhorinha magrinha, pequenininha, idosa, lá para os 80 anos, de empurrar a cadeira do meu marido. Beleza? Aí eu falei: uai, minha filha, não tem jeito, não. É uma motorizada com joystick para você. O que nós fizemos? Uma justificativa altamente técnica, baseada em evidências. O que aconteceu? O SUS teve que fornecer. Então, gente, a gente tem aquela lista lá do SUS, mas nós não precisamos ficar restrita a ela, não. Se nós tivermos evidências, uma avaliação real do cliente e evidências que justifiquem, é irrefutável. Até Deus que me abençoe e continue assim. Eu nunca tive uma solicitação judicial que fosse refutada. Não, ainda não teve, um desafio, não, pelo amor de Deus, faça comigo, não. Mas ainda não teve alguém no país que contestasse com o nível de evidência necessária para que um desses meus relatórios solicitando o produto de acordo com a necessidade da pessoa não tivesse sucesso. Agora, depende de quem? De nós. De cada um de nós, da gente saber justificar, pedir com clareza, baseado em evidências. Nós vamos ter pouca evidência brasileira, mas nós citamos do mundo inteiro, não tem problema nenhum, né? Beleza. Então, pois bem, outra questão. A identificação de possíveis consequências de tais aplicações e o equilíbrio de aspectos, presta atenção, positivos e potencialmente prejudiciais para maximizar o benefício para o indivíduo. Isso é um problema ético muito importante, porque as pessoas não conseguem fazer uma avaliação do impacto do uso da solução assistiva na vida dessa pessoa a curto, médio e longo prazo e nos diversos ambientes e atividades que essa pessoa vai se envolver. Então, existe lá em Belo Horizonte um curso de especialização em sexologia interdisciplinar. Eu sou responsável pela disciplina da sexualidade da pessoa com deficiência. E é claro, né, que um dos assuntos, dos conteúdos, é produtos assistivos usados para a concretização do ato sexual. Qual de vocês indicam? Pois é, mas tem um tanto de gente. E nós vamos negar o direito ao sexo às pessoas com deficiência? Só se ele quiser. Né? Vocês não concordam? Tá? Então, pois bem, vamos embora. Outro problema nosso. A distribuição de produtos ou de soluções assistivas em si não é suficiente para eliminar desigualdades enfrentadas pelas pessoas com deficiência. Não adianta você outro caso. Estou lá, né, na tecnologia. Aí chega uma senhorinha. Ô, Maria, vim cá porque meu filho recebeu uma cadeira do SUS. Recebeu, não, eles falam que ganhou, né? Ganhou uma cadeira do SUS. Mas aí ele vai para um centro de reabilitação em Belo Horizonte. Mas a cadeira não entra na plataforma do ônibus. A cadeira é mais larga do que a plataforma do ônibus. Então, depois que recebeu a cadeira motorizada, nós não estamos podendo ir mais para a reabilitação. Eu, como assim? Ela, pois é, eu vim cá para só cortar o chassi da cadeira. Eu, não tem jeito não, minha filha. Imagina. Então, olha para mim, isso é um ato de extrema irresponsabilidade. O SUS fazer uma compra de um produto que não é compatível com o sistema de mobilidade urbana daquela localidade. É ou não é?
Aí quem tem que denunciar isso? Nós, os usuários, e aí existem os conselhos das pessoas com deficiência municipais, estaduais e nacional, o CONAD. Nós temos que estar envolvidos nessa confusão toda, para a gente poder realmente promover a inclusão social dos nossos pacientes. Então, no entanto, a equiparação de oportunidades por meio do uso adequado de tecnologia assistiva pode proporcionar alguma equalização da capacidade funcional e, portanto, altera positivamente a percepção social da dependência com o aumento da funcionalidade das pessoas com deficiência. Isso tem um significado na subjetividade, não só do sujeito, mas da sociedade, que não tem preço. Né? Então, uma coisa que me choca muito lá em Belo Horizonte, a maioria dos clientes que eu recebo graves com paralisia cerebral, eles não vêm com nenhum sistema de comunicação alternativo. Então, crianças que, se tivessem tido acesso a sistemas efetivos de acesso à informática e comunicação alternativa, estariam na escola normalmente. Eu tive colegas de doutorado com paralisia cerebral gravíssima. Mas por quê? E na idade certa, fazendo doutorado lá com uns 30 anos, 26 anos. Por quê? Desde cedo tiveram acesso a soluções assistivas que potencializavam suas habilidades de acordo com a faixa etária que ele estava. Aqui no Brasil, não. Né? Então, isso é outra coisa que nós temos que lembrar. E uma pessoa, gente, dessa, vai ficar lá no, como é que chama, do BPC que tem, né, para a pessoa com deficiência, aquele benefício que tem. Claro que não, vai gerar riqueza e conhecimento para a nação. Pensa aquele físico que morreu, Steve Hawking. Sem aquele tipo de tecnologia, ele tinha produzido o que ele produziu? Por que ele pôde fazer aquilo? Porque ele teve acesso à tecnologia. E todos aqueles produtos, por exemplo, que ele usa, tudo está disponível legalmente no país. Você sabe indicar para os pacientes seus? Ou, se não sabe, problema não. Encaminha para quem sabe. Porque só Deus sabe tudo. Né? E vocês já perceberam que tecnologia assistiva é uma área de especialidade dentro da reabilitação. Né? A gente tem que ter humildade. Então, por exemplo, eu não sei fazer nada de saúde mental. Eu já encaminho logo, porque eu não dou conta. Eu mesmo já vou bagunçar minha cabeça toda, já não sou muito boa. Então, pois bem... Mas é verdade. Depois eu conto para vocês, né? Eu tive alguns traumatismos cranianos, assim. É real. Assim, eu sou meio... Eu vou contar para vocês. Eu tenho vários amigos que até falam assim comigo, que eu tenho muito amigo com deficiência. Né? Maria, você vive tentando passar para o nosso lado e não dou conta. Eu já fiquei paraplégica, eu já fiquei tetraplégica, eu já fiquei 6 meses sem memória, de esquecer quem era meu marido, imagina. Então, sabe, assim, tem eu morro de janeiro de 2011 a julho de 2011, eu não lembro nada. Pagou. Eu tive um acidente de carro, sabe? E eu tinha ido ver Foz do Iguaçu, não conforme eu não lembrar da foto, das cachoeiras, sabe? Mas tudo bem. Então, infelizmente, o uso de produtos assistivos pode exacerbar a percepção negativa. Isso aqui, gente, para nós no Brasil é um horror. Infelizmente, o uso de produtos assistivos pode exacerbar a percepção negativa de pessoas com deficiência, criando um estigma que chama atenção para a deficiência e não para a capacidade da pessoa. Aí eu falo com vocês. Vou falar com franqueza. A maioria das adaptações e dos produtos assistivos disponíveis no país são horrorosos. Não é? Eu gosto de design italiano, não sei vocês, né? Então, eu quero, sim, meus clientes com produtos maravilhosos e que sejam o mais discreto possíveis. Aquelas cadeironas, aqueles trem gigante. Eu brinco, gente, lá em Belo Horizonte, então, vocês têm noção, não. Eu tenho um monte de foto, mas não dá tempo de eu mostrar. Não é que não dá tempo, eu planejei não mostrar, porque eu achava melhor criar essa discussão. Umas coisas assim, do outro mundo, e o SUS comprando e fornecendo. Aí os andadores, os trem mais feios do mundo. Tem coisa linda, linda, e não necessariamente cara. E toda vez que vocês forem pensar no preço de um produto assistivo, pensa naquilo que eu falei, do custo e efetividade, a curto, médio e longo prazo na vida da pessoa. Se eu tenho um andador feio, eu vou passear no shopping? Eu vou para a escola? Não quero que ninguém me veja. Agora, se eu quero... Eu estou de calça nova, tá, gente? Estou doida que vocês vejam minha calça nova, não é isso? Se eu estou com um andador bonito, eu não vou ter prazer em me mostrar e me colocar nessa sociedade. E é isso que o processo terapêutico, na indicação dos produtos, tem que ir. E é de acordo com o gosto do sujeito.
Não passa só pela cor, não é só pela cor, é pelo estilo. E tem vários estilos. Agora, nós temos, sim, no Brasil, uma limitação de oferta de produtos. Por quê? Nós não temos um público que exige. E não temos profissionais que indicam coisa melhor. Então, está na nossa mão. Eu falo mesmo, é na nossa mão e de conscientizar os nossos clientes. Vou contar outro caso para vocês. Eu não tenho paciência de trabalhar serviço público, não, porque eu não sou nada política, assim, não dou conta, não. Mas eu tentei, uma época da minha vida, trabalhar num hospital público. E uma das coisas, que aí, né, os produtos não chegavam, demoravam, e os clientes iam falar comigo, eu falei, gente, tem que ir para a ouvidoria. Aí o moço lá do hospital, o diretor, falou, Maria, você não pode caminhar os pacientes para a ouvidoria, não. Claro que pode. Né? Então, nós temos, sim, nós temos os conselhos municipais, a principal ouvidoria do não cumprimento da LBI, relativa à tecnologia assistiva. Mas nós temos que saber quais são os artigos, para a gente poder encaminhar. Né? Pois bem, então, um objetivo importante em toda aplicação de tecnologia assistiva é o aumento da independência e autonomia do usuário. Em todas as áreas do desempenho humano. Se você não dá conta, igual não dou conta de lidar com a informática e comunicação alternativa, mas eu tenho gente da minha equipe que dá. Então, em todas as áreas do desempenho humano. O processo de tomada de decisão em torno da escolha de produtos assistivos, presta atenção, que é a questão intangível lá, específico para um dado indivíduo, também deve ser fiel ao princípio ético da autonomia. Autonomia, eu estou falando do direito de escolha de tomada de decisão, isto é, foco na liberdade de ação e escolha. Finalmente, o princípio ético de justiça trata da questão da equidade individual, interpessoal, contextos organizacionais e sociais. Ou seja, vai desde o indivíduo até a Secretaria de Direitos Humanos lá em Brasília. Não adianta estar lá, lindo, maravilhoso, discursos elaborados, se o indivíduo ali acessa ao serviço público que ele não tem esse direito garantido. E se não tem, gente, procura a Defensoria Pública, se não tem dinheiro. Nós temos que fazer isso valer, depende de nós. Né? Já eu acho que eu termino. Políticas públicas, presta atenção, com base na justiça, ignora diferenças apenas até o ponto em que resulta em desvio considerável da norma. Aquilo que eu falei para vocês de eu fazer os relatórios, conseguir coisa que está fora da lista, é isso aqui, que consegue. Né? A diferença pode ser descontada da justiça formal ou reavaliada positivamente, que é a justiça interativa, que são esses exemplos que eu estou falando para vocês, que a gente pede coisa. E não é só da saúde, do MEC, do INSS, sabe? De todos os órgãos que dispensam produtos assistivos. Os estigmas associados aos produtos assistivos podem ser dissipados, olha só, se a tecnologia se tornar muito familiar. Por exemplo, o uso de computadores, laptop para comunicação aumentativa ou cadeiras de rodas para mobilidade. Nesse evento aqui, nós estamos falando de produtos para a saúde, inclusive produtos assistivos. Vocês estão vendo muita gente aí circulando de cadeira de rodas e com comunicação alternativa? É um absurdo. Vão nas feiras internacionais para vocês verem. Na maior de todas, que tem a cada 2 anos em Düsseldorf, para vocês verem. O maior número de frequentadores são usuários. Por quê? Nós vamos sair desse modelo médico. É quando o usuário conhecer os produtos que existem e ele chegar assim para Adriano, ô, doutora Adriano, por que você não vai me indicar isso? Eu vi isso aqui, não, isso não é bom para mim? Entendeu? Aí o Adriano, não sabia não, vou avaliar para ver se é bom para o senhor mesmo. Certo? Né? Então, é educação de todos. É isso que vai promover a equidade nesse sentido. Né? Então, quanto mais pessoas usando produtos assistivos em locais públicos, que tem cidade que você nem vê ninguém com deficiência, acha que morreu todo mundo, mas não é, porque está todo mundo dentro de casa, mais acostumadas as pessoas se tornam com produtos com os ganhos funcionais que o uso desses produtos representam na vida das pessoas, diminuindo a percepção de incapacidade, isso que eu acho lindo, diminuindo a percepção de incapacidade que a sociedade brasileira associa às pessoas com deficiência. Vocês estão vendo o significado disso? Estou terminando. Que a coisa é muito mais complexa. Não dá para falar de direitos da pessoa com deficiência se a gente não permite que ela desempenhe o melhor que ela possa. E desempenhar o melhor que ela possa é o quê? Estar vinculada e acompanhada por um serviço de altíssima qualidade, como, por exemplo, vocês acabaram de ver os dois apresentando aqui, com o uso de um produto assistivo adequado. Isso, sim,
É o que está preconizado na LBI. E nós temos que fazê-la cumprir, né? O Brasil, estou concluindo. O Brasil já evoluiu bastante na área de tecnologia assistiva. Eu luto nessa... Eu estou nessa labuta, não estou cansada, não. Desde 94. E eu acredito que eu ainda vou viver mais 30 anos. E nós vamos continuar. Só que eu preciso de mais gente conosco nos ajudando. Sempre. E é uma área apaixonante. Quem já trabalhou comigo sabe que é, né, que nós temos que ser entusiastas, e é muito bom o feedback que a gente tem dos nossos clientes, não só institucionais, que aí assim, eu trabalho desde o sujeito, com o município, com secretaria, blá, blá, passa por toda a cadeia. É maravilhoso o feedback que a gente tem, e é para isso que nós escolhemos ser profissionais da reabilitação. É ou não é? Né? Agora, eu também lido com pacientes terminais, igual ontem mesmo. Eu fiz avaliação, tenho pacientes com cuidados paliativos, fiz uma avaliação de uma senhora, e muito engraçado, porque assim, a previsão... meu doutorado é em geriatria, então eu lido isso com muita tranquilidade. A previsão dela morrer em 2, 3 meses. Aí a família quer comprar uma cadeira que custa R$25 mil. Eu falei, vai comprar? Não. Vai não. Vai comprar, que nós vamos arrumar outra confortável e tal, mas vocês vão gastar dinheiro com outra coisa. Porque vocês não concordam comigo? Não é? Tá? Então, a gente tem que ter esse bom senso. Como outros que vão precisar da cadeira por mais tempo, aí vale a pena investir. Né? Mas presta atenção, é necessário mais investimento, principalmente no Brasil, em tecnologia assistiva intangível, ou seja, nas áreas humanas de tomada de decisão, estratégias, treinamento, formação de conceitos e prestação de serviços especializados para que possamos agir de acordo com preceitos éticos aceitáveis. Vocês concordam comigo? Não é? E depende de nós, viu, gente? E aí, do mercado, uma das coisas que nós precisamos muito é a desoneração fiscal da cadeia produtiva, porque, por exemplo, a gente tem desoneração de alguns dos insumos, mas não tem de outros. Aí não adianta, né, no fabrico. A gente tem que proporcionar acesso a produtos e serviços de qualidade com valores mais acessíveis às condições financeiras da população brasileira. Então, desenvolver, sim, produtos de baixo custo, mas com qualidade. Eu não quero aquelas cadeiras de rodas, que aí você está lá com o cliente, na rua, faz com o cliente não, faz com a sua mãe. Igual tem minha mãe, os caras de rodas. Aí nós saímos e vamos almoçar no restaurante, começa a chover. Aí, para acertar o buraco, para encaixar o apoio de pé, é meia hora. Por quê? O fabricante não tem uma máquina que faz o furo correto. Vocês percebem a diferença? E isso faz toda a diferença no dia a dia, e a pessoa usar esse equipamento ou não. Bem sucedido. E ter prazer e voltar a viver. Né? Voltar a viver, que eu falo, é a inclusão social. Né? Então, a incidência de impostos na matéria-prima, burocracia tributária, revista na Anvisa, ainda temos um Inmetro no meio para nos ajudar a arrumar a confusão, custos financeiros e custos operacionais, tudo isso prejudica e inibe a iniciativa produtiva e a inovação. E nós todos podemos colaborar voluntariamente, não tenha dúvida nenhuma, mas nós todos podemos. Então, eu tenho uma proposta aqui para vocês de algumas soluções, que aí eu queria que vocês prestassem bem atenção, tá? Aí acho que é o penúltimo slide. Juntar a força de todos os atores envolvidos na cadeia produtiva de consumo da TA, de forma a encorajar empreendedores e inovadores. Público e privado, juntar. Investir em startups de tecnologia assistiva. E não é só de tecnologia da informação, não. Né? Em todas as startups de outros tipos de produtos também. A indústria de alta tecnologia investir em tecnologia assistiva. Aí eu vou contar um caso para vocês. Só mais um, tá, Adriano? Juro por Deus, estou quase terminando. Aí, uma empresa, que eu não vou falar o nome, trouxe para o Brasil um produto fruto do desenvolvimento de um veículo, como é que fala quando não tem motorista? Autônomo. De um veículo autônomo, fez uma adaptação de uma câmerazinha que coloca no óculos para fazer a leitura de placas, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O preço de venda do produto no Brasil é R$17 mil. Eu sou sócia de uma empresa que desenvolve tecnologias de produtos assistivos tecnológicos, de TI. Nós fizemos o levantamento de quanto que custa para produzir, sem clara a patente, tá? Seu custo do desenvolvimento do produto. Quanto vocês acham? Meu aluno Ronaldo, tá, gente? Em torno de R$472. Então, quando eu falo que está vendendo por R$17 mil,
E já está vendendo para um tanto de gente aí. Aí eu falo com vocês, quando eu falei lá no começo de patente aberta, de economia compartilhada, a humanidade precisa disso, gente. Né? Deixa eles ganhar dinheiro com os carros autônomos. Não pode transferir essa tecnologia. O mercado não tem que ser organizado, não tem que ser organizado de outra forma. Tá? Então, vocês estão entendendo o meu recado, então? Beleza. Então, indústria, tá. Terceiro setor, need knowers. Significa o quê? Nós precisamos de pessoas que entendam desse métier de tecnologia assistiva no terceiro setor. Porque eles também não sabem, mistura, por exemplo, tecnologia de reabilitação com tecnologia assistiva. Tem gente que não sabe que o que a Cândida apresentou é reabilitação. E o que eu faço é tecnologia assistiva. Mistura tudo. Acho que tudo é farinha do mesmo saco. Não é. São complementares. Né? Compartilhar com os empreendedores, inovadores, pesquisadores e indústrias as necessidades de tecnologia assistiva das PCDs, que é outra coisa. Aí, outro dia, fui visitar, que eu amo demais da conta, né? Aí fui visitar um pesquisador, um desenhista industrial, muito emocionado, Maria. Nós estamos desenvolvendo uma bengala que ela tem um sensor que identifica um tanto de trem na rua fora, assim, para a pessoa cega andando. Aí eu falei assim, e vocês fizeram um levantamento de quais produtos no mercado? Aí estava um aluno dele de doutorado. Fizemos, nós até compramos. Aí eu falei, vocês fizeram aonde? Aí me contou, eu falei, olha, eu tenho uma lá em casa, que eu comprei na última feira que eu fui, melhor do que vocês estão fazendo aqui. Então, quando eu falo assim de reinventar a roda, presta atenção, é jogar dinheiro no lixo. Tem que não ter preguiça. Né? Então, a cada cliente que eu recebo, que eu faço assim, ó, eu avalio a necessidade, defino o problema, sem pensar em solução. A partir daí que eu começo a fazer um levantamento do que tem disponível, e é como se fosse um mosaico, para ver que muda de um dia para o outro, muda. Para ver o que vai resolver o problema. Então, não acha que você sabe tudo, não, porque você não sabe, não. Né? E dinheiro público, de fundação de pesquisa, mais de 500 mil para desenvolver uma bengala que existe. Isso, para mim, é inaceitável. Vocês acham que eu estou exagerando, gente? Não é? Vocês não acham? Aí, e cá entre nós, aí quem avalia os projetos, o financiamento dos projetos, também não sabe. Por isso que eu falo aqui, ó, os need knowers, nós precisamos de gente de todo o escalão, sabedores em tecnologia assistiva, em soluções assistivas. Vamos mudar nosso linguajar. Beleza. Aí, governos. Primeiro, promover incentivos para investimento. Então, agora, eu estou... Vou contar para vocês, não é segredo industrial, mas eu estou com um grande empreendimento, estou planejando, e eu estou, literalmente, promovendo tipo assim, um leilão entre estados e até um outro país, para ver onde que é melhor eu gerar esse novo negócio. Então, isso é um negócio. E eu também trabalho no terceiro setor, tá, gente? Assim, toda quinta-feira, por exemplo, eu atuo gratuitamente. Minha vida é só ganhar dinheiro, não. Não é isso, não. Não é mesmo. Então, o governo tem que promover, sim, incentivos para investimentos, não só de pesquisa, mas para produção, e aumentar o consumo dos produtos assistivos por meio dos serviços públicos, que, no Brasil, quem dispensa? O INSS, o Ministério da Saúde, o MEC e o INSS. Aí, 1 minuto, beleza. Antes de ontem, me liga um TO, que ele trabalha no INSS lá em Brasília. A chefe dele mandou para ele uma mensagem assim, identifica todos os funcionários do INSS que têm baixa visão, no Brasil inteiro, que nós vamos comprar monitores de 32 polegadas. Aí ele me ligou em pânico. Maria, o que eu vou responder? Falei, uai, cara, você tem primeiro, vou te mandar um artigo, onde fala que tecnologia assistiva não é assim que indica, mandei para ele, e aí você vai fazer a resposta em cima disso. Cada um tem uma necessidade específica. E né? Então, assim, acabamos com a graça de Deus, não, ainda falta. A cooperação entre stakeholders nacionais e internacionais, que é outra coisa. Ô, gente de Deus, nós temos que andar pelo mundo afora. Tem muita coisa boa por aí, não precisa de ir muito longe, né? E eles querem cooperar conosco, sempre. Criar modelos de negócios colaborativos, então, eu estou falando da economia colaborativa, que é o futuro da humanidade. Se a gente continuarmos nesse capitalismo igual o Trump quer, acabou, nós vamos morrer mesmo, a Terra vai acabar. Né? E sustentáveis, entender que é um negócio de alta escala e de gigante impacto social. Quando eu falo de alta escala, não é naquela lógica, estou acabando mesmo, de produzir um tanto de coisa. Não, nós queremos que tenha mais pessoa com deficiência? Não, então a lógica do mercado não pode ser a mesma, de quanto mais produz, mais barato fica. Vocês não concordam comigo?
né? Então, preste atenção, os desafios de acessibilidade hoje são os avanços de amanhã. Controle remoto, o que foi inventado para um tetraplégico, não podia levantar a mão da televisão, hoje todo mundo não usa, né? Aí tem algumas soluções. Primeiro, nós estamos trabalhando fortemente para trazer a Resna para o Brasil, né? Eu não sei como é que vai ser ainda não, mas depois eu conto para vocês, porque está em branco. Existe uma pós-graduação em tecnologia assistiva que eu coordeno e convido vocês a participar. Eu tenho vários ex-alunos e vários alunos aqui. Vale a pena, sem brincadeira nenhuma, né? E a gente se diverte pra caramba, é muito legal. E eu só tenho gratidão. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada mesmo.